Eu já iniciei. Tá online, tá? Isso aí. Salve galera que tá online. Salve todo mundo que tá chegando. Lunenberg Lima, Maria Fernanda. Como de costume, eu vou acompanhar a live aqui pelo PC enquanto eu gravo pelo meu próprio celular, e aí eu utilizo disso para poder acompanhar os comentários aí da galera e enfim, o geral da live. Responde aí se tá dando para ouvir bem minha voz, essa música de fundo não tá muito alta. Salve João Vitor, diz pra nós. Bom, já vou iniciar aqui o assunto, porque fica gravado, quem não viu o começo aí, depois acompanha aí no meu canal, que eu levo essa live pro canal. E enfim, ó, o tema da live de hoje é sobre a última apostila que o Bob lançou recentemente. Para quem não sabe ainda, eu sou membro da Escola de Lúcifer. Nosso portal principal é escoladelucifer.com.br e já tem 13 apostilas lançadas, né? E nessas apostila, o conteúdo que tem nelas, no geral, é sobre conscienciologia, alquimia luciferiana, né? É o conhecimento atemporal que abrange todas as possibilidades de interpretação teatral, né, no espaço e no tempo. Então a gente fala disso, de consciência, de conscienciologia, então está além, está acima de qualquer conhecimento teatral. Então, como nossos vídeos têm chegado em grupo onde tem pessoas que são ateus, por exemplo, eles não conseguem entender que o que a gente passa aqui não depende de fontes no aspecto de livros ou coisas que pessoa desenvolveu ali no tempo, né? Então a gente não tem ali como base fonte X ou Y, do físico X ou do físico Y que publicou o artigo, não. O que a gente explica aqui, na verdade, é as possibilidades cognitivas para que essas descobertas ou essas teorias diante da realidade sejam posicionadas, né? Possam ser ali analisadas, né? Enfim, no geral. Então a gente não tem como base aí nenhuma fonte específica, né? Que dê base ali para o que a gente explica. Na verdade, a gente às vezes pega coisas assim que o teatro já conseguiu desdobrar para poder explicar, né, o contexto geral da consciência, né? Que somos nós mesmos, né, nos reconhecendo no espaço e no tempo. O processo da luz que a gente explica muito. E antes de eu entrar no tema, propriamente dito, que eu vou falar sobre alguns tópicos que tem na apostila, e a apostila se encontra no nosso portal unibrasil.com.br. É conteúdo restrito, para você poder ter acesso, você tem que se tornar membro em nossa escola, e é só entrar no portal aí. Eu acho que a Adri vai deixar, se tiver aí, Adri, deixar nos comentários, talvez o link aí da última apostila, aí a galera vai ter informação aí para poder se inteirar aí de como ser membro, de como poder ter acesso à apostila e etc. O meu foco aqui não vai ser esse, mas eu queria dizer que a última live que eu fiz, coincidentemente, né, eu acabei entrando em alguns temas, porque eu propus na minha última live que o tema era as teorias científicas e a ciência do futuro. Então eu tentei, em 1h30, que foi o tempo da live, resumir todo esse conhecimento aqui, toda essa questão da consciência em um único vídeo. Então eu acabei falando de certas coisas, né, nessa live que o Bob posicionou lá na apostila de forma mais profunda, obviamente, e ainda posicionou a questão principal, que é o assunto que foi discutido que é discutido já por séculos, se não milênios, por grandes pensadores,
que é a questão sobre a Bíblia no geral, né, os conteúdos bíblicos e o entendimento sobre a questão de Cristo, né, de Jesus, por exemplo, ser um anjo, a relação com o Miguel e essas coisas assim. E o aspecto ali, Jesus e Lúcifer, ser o mesmo, né? Então ele entra profundamente nessa questão e explica muito mais coisas que eu acabei falando na última live, por coincidência. E, tipo, teve até algumas coisas de bem coincidência mesmo, porque na última live eu até falei, né, que pra você estar me assistindo aí em casa, seja em que dia for, né, eu falei a data do dia que eu estava gravando e falei que que nós estávamos unidos através da nuvem acima do espaço do tempo. Então ele abordou esse assunto também de uma forma bem profunda, didática, em forma de escrita, né, como é uma apostila, fica mais fácil para algumas pessoas, né, poder pensar sobre o assunto, estudar o assunto, né, e enfim, desdobrar isso a consciência. Então, para não ficar muito longo essa live, quem gosta de acompanhar o meu conteúdo, acha que o que eu explico ajuda aí a entender o contexto geral de tudo que o Bob nos traz, eu peço que você assista, né? Assista outros vídeos do canal no geral, no meu canal, né, Leandro Quantum, para quem estiver aí no YouTube, e principalmente esse último vídeo que eu falei sobre as teorias científicas e a ciência do futuro, que aí vai entender melhor muitas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo e que a gente fala na escola no contexto geral. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários para ver se está saindo tudo bem. Salve aí a Shirley, o Herbert Silva, Gustavo Klimer, Maria Fernanda, a Adri tá aqui. Enfim, galera, ó. Então, para quem não conhece nossa escola aí, esse conteúdo chegar em grupos e tal, como eu já disse, a gente ensina Conscienciologia, é um conhecimento quântico e é bem interessante que na minha última live eu fiz ela porque eu tenho acompanhado, como disse, alguns grupos que tem debate entre ateu, filósofo, religioso, ciência e assim por diante. Então eu vejo muitos ateus, de uma forma bem rasa, querer criticar muitos aspectos que envolvem a Bíblia, né? Passagens bíblicas, coisas do Apocalipse, por exemplo, e eu consigo entender esse posicionamento, porque eu também já fiz o mesmo, já passei por esse momento ateu, eu já falei muito contra a Bíblia, eu tinha um portal, não, tinha uma página no Facebook, por exemplo, onde o propósito era mostrar os erros que tinha na Bíblia, como o Antigo Testamento era uma coisa que eu achava na época, como eu posso dizer, sanguinária de certa forma, que Jeová era um falso Deus, e esse lance de demiurgo. Então eu entendo bem essa galera, né? Só que, então eu vi, por exemplo, na apostila tem uma parte que explica bem aquela questão da cidade celestial, né, da Nova Jerusalém, porque tem uma passagem que fala da metragem e tudo mais. Então, por exemplo, eu vi nesse grupo ateu um ateuzinho meia boca, assim, desculpa a sinceridade, bem todinho mesmo, tentando esnobar, falando: vocês sabiam que a cidade celestial de vocês é menor que tantos estádios e não sei o que, por não entender esse aspecto da consciência. Então é muito importante aí a galera que estão acessando nossos conteúdos entender, né, conseguir enxergar as nossas explicações e tudo mais de forma atemporal e não se pegando em estereótipos, né, em termos específicos, tentar entender os termos usados diante do que é explicado aqui. E não, por exemplo, quando eu, por exemplo, falo do design inteligente, aí a pessoa já associa alguma teoria específica que usou esse nome para, enfim, para descrevê-la, né? Teoria do design inteligente. Ou então, quando a gente fala, enfim, quando a gente usa certos termos, as pessoas que estão apegadas em estereótipos, elas não entendem que, na maior parte das vezes, o termo aqui, ele toma uma outra, como é que eu posso dizer, dinâmica de entendimento, né? Você tem que, enfim, você tem que conseguir sintonizar o que a gente explica. E para fazer isso, você tem que estudar nossos conteúdos. Porque não tem outra forma, porque é algo bem peculiar. Então, essas apostilas é uma excelente forma de fazer isso. Porque tem muitos temas.
Eu vou ver se eu consigo entrar no site aqui e vou falar das 13 apostilas, os temas que foram abordados até hoje, para a galera poder se interessar e procurar querer entender, né? Brasil.com. Deixa eu ver aqui. Mas enquanto não abre aqui, ó, eu vou falar sobre essa última apostila que o Bob lançou. E segundo ele mesmo, é uma das apostilas mais importantes, né, já escrita e por ele, e na minha opinião, já escrita mesmo nesse giro temporal da qual estamos desdobrando, né, passando. E o título da apostila é Cristo e Miguel. Então, esse é um tema bem discutido por teólogos, né, por grandes pensadores, e é engraçado a gente ver alguns ateus hoje em dia, né, em pleno século XXI, ainda querendo esnobar, né, desses conteúdos, chega ao cúmulo de dizer que Jesus sequer existiu. Eu entendo muito bem o argumento de alguns ateus que fala que Jesus não era divino, os milagres não aconteceram, essas coisas, tudo bem, beleza, dá até para entender. Agora, negar o fato de que Jesus existiu não dá nem para dialogar, é um nível que está tão embaixo que não dá para querer dialogar, né? Mas, então essa apostila vai muito além disso, né? Então, vocês sabem, quem estuda muito esse conteúdo e acompanha esse assunto no geral, né, do cristianismo e etc., sabe que, por exemplo, nas igrejas adventistas do sétimo dia e nas testemunhas de Jeová, é normal eles associarem Jesus Cristo, a imagem do Messias, do Cristo, a Miguel. Então, o Bob já começa destrinchando esse tema, colocando argumentos sólidos, né, argumentos bem pontuados, né, bem plausíveis. Então, antes de querer esnobar, rir, achar que sabe, tem que ler, tem que conferir. Então, a princípio, ele já vem mostrando claramente, através da Bíblia, de passagens bíblicas, né, ele deixa aqui tudo, as passagens, que Lúcifer e o Messias são o mesmo, né, é tipo o Yin e o Yang, é o mesmo momento atemporal ali se vendo em perspectivas opostas, né. Ele explica bem aqui, eu não vou entrar no método de refazer isso, porque a intenção é que as pessoas, né, leiam a apostila, né. Então os tópicos são, né, a princípio ele coloca, né, os adventistas estão certos porque a serpente é o dragão, entenda o Apocalipse. Então aqui, ó, também ele conclui um estudo, conclui não, assim, ele dá continuidade, mas basicamente conclui também um estudo sobre o Apocalipse que já vinha sendo feito há alguns anos. Tem inclusive esse curso, né, eu acho que chama Desvendando o Apocalipse, né, dele? O curso do Apocalipse. Tem um curso que chama Desvendando Apocalipse com 12 capítulos, se eu não estiver enganado, onde ele, desde o capítulo 1 até lá no capítulo 12, ele vai descrevendo o que está escrito ali no Apocalipse, só que numa visão em quinta dimensão, entende? Para as pessoas entenderem isso, por isso que é importante entender a estrutura da cognição mental, a estrutura da luz, para você conseguir entender aquelas figuras, né, aquelas formas que foram posicionadas ali em Apocalipse e ter uma leitura mais coerente, porque vale lembrar que quando João teve aquela visão do Apocalipse, isso foi há milênios atrás, né, há 2000, para arredondar, há 2000 anos atrás. Então ele teve essa visão através de uma expansão, né, então ele viu em quinta dimensão. Então aquele eu dele, daquele momento no espaço, ele expande, né, e vai para o atemporal. Então tudo aquilo que ele vê do futuro, por assim dizer, quando ele volta para o tempo, ele tem que dar forma de acordo com aquilo que ele pode posicionar. Então é uma coisa que ele vê em quinta e traz para a terceira e quarta dimensão, né, para o tempo e para o espaço. Então, para você fazer uma leitura coerente do que está descrito ali, você tem que ter esse entendimento da estrutura da luz e entender esse processo se desenrolando. Assim fica fácil você entender não só o Apocalipse, como toda a Bíblia e qualquer escritura dita sagrada, né, no tempo e no espaço, nesse giro. Então, a princípio, ele vai desfazendo, né, e mostrando que, na verdade, pela própria Bíblia mesmo, você vê que na hierarquia divina, Lúcifer está acima de Miguel,
né? E ele usa argumentos, como eu já disse, argumentos sólidos, passagens bíblicas, por exemplo, de quando eles... aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Enfim, eu não vou dar spoiler, né? Eu vou só falar os tópicos, aí os interessados procuram conseguir a apostila para poder estudar. Então o primeiro tópico é isso, sobre Cristo e Miguel. Depois vocês poderão ver sobre os anjos não são adorados. Aí ele explica certinho, né, porque que Jesus, por exemplo, não poderia ser simplesmente um anjo, porque na Bíblia o tempo todo fala que o Messias, Jesus, ele merece adoração e ele é adorado enquanto os anjos não. Tem também para a sorte dos céus, o inferno discorda, que já é um dos tópicos, né? Lendo vocês vão entender bem. O espelho é o mesmo, o reflexo não. Ele explica também. E, enfim, eu não sei muito bem o que falar. Eu só quero... tem vários tópicos, mas é muito profundo esse assunto, né? É complicado tentar discorrer sobre ele. Então, acho que a galera tem que se permitir poder estudar, porque, como eu já disse, esse é um assunto discutido não agora, não porque tem pessoas que pensam, um bando de moleque quer falar sobre assuntos que são simplesmente crendices. Mas não, a galera tem que entender que esse livro chamado Bíblia, que eles dizem ser livro escrito por humano, como se nenhum outro também não fosse, e eles têm que entender que o que eles chamam de crendices, muitas das parábolas, por assim dizer, descritas ali, a partir do momento que você entende a Conscienciologia, você vai entender por que essas historinhas foram posicionadas daquela forma, e vocês vão ver que todo o registro histórico, ele é assim coerente, e toda a nossa história real aqui, seja a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as famílias mais ricas no topo da hierarquia financeira mundial, as famílias que portam as maiores riquezas, têm ligação direta com todo o desdobramento histórico descrito na Bíblia. E pessoas, reis, né, sábios e etc., tentaram negar, passaram, ela continua viva através dos tempos. Então a pessoa tem que ter um pingo de humildade para querer entender melhor o que de fato é a Bíblia, né? A gente sabe sim que houveram e até hoje existem várias interpretações desse mesmo livro, mas, enfim, diante do conhecimento passado aqui em nossa escola, a escola de Lúcifer, fica muito claro entender tudo, seja um livro sagrado, seja a ciência ortodoxa, a nossa história, né? A sociologia no geral, a mesma economia, tudo, você entende todos os processos, todos os desdobramentos, todos os fatos, né? Todas as conexões necessárias para você entender todos os aspectos da vida, estudando o conteúdo da escola, entendendo o processo da luz, o corpo da coerência, os 7/12 momentos eternos que a gente sempre explica, fica claro entender tudo. E, enfim, basta deixar de ter preconceito, de achar que tudo é baseado em crendices e, enfim, não sei muito bem o que pontuar. O que você acha, Adri? O que você acha que eu devo falar sobre esse assunto do que eu já não disse? O que você acha que as pessoas precisam saber? Não. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui. Perguntar o quê? Me mostre aí, não vi muita apostila. Então, galera, tô pedindo pra mostrar aqui, mas não tem como mostrar porque, igual eu falei, é conteúdo para membros. E não é questão de esconder conhecimento nem nada, porque de fato é desdobramentos que envolvem o coletivo no geral. Então, para ter acesso a esse conhecimento, tem que, de certa forma, ter uma união com a causa, né, com a missão, estar mais próximo. E para conseguir isso, basta se tornar membro. E tem várias formas de se tornar membro.
não só financeiramente, a gente tem vários projetos na escola que você pode ajudar, postando, compartilhando, enfim, tem um post aí sobre os tipos de, como posso dizer, trabalhos, né, de tipos de formas de ajudar para você poder ser membro, que não necessariamente envolva dinheiro, né? Então, não é dinheiro que vai impedir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Basta querer e se aproximar. Eu vou falar sobre as 13 apostilas já lançadas até o momento. Essa live é só para divulgar mesmo a apostila. Eu li ela 2 vezes já. Realmente é conteúdo muito profundo. É importante, ajuda a entender questões, enfim, profundas, né, atemporais. Como eu disse, 13 apostilas lançadas. O primeiro apostila, o tema era os segredos da Toros. E Toros é o processo da consciência, né, que está desde o átomo, o microcosmo, até o macrocosmo. Isso é o processo da Toros. Quem não conhecia Toros, só dá um Google aí e ter acesso à apostila que você vai se aprofundar. Tem muito conteúdo também no meu canal, nos nossos canais no geral, é só procurar por Toros e dar uma aprofundada. A segunda apostila sobre almas gêmeas, a terceira, a síndrome de Lúcifer, a quarta, a vida quântica, a quinta, quem será o traidor, a sexta, feitiços poderosos, a sétima, a morte, a oitava, vidas passadas, a nona, criando a realidade. Para quem gosta de Vós Sois Deus, aqui explica amplamente sobre a questão de criar a realidade. A apostila 10 é Os Anjos Estão no Inferno, a 11 é a Kundalini, a 12 é Os 4 Humores, e a 13 é essa que eu estou comentando hoje, Cristo e Miguel. Enfim, eu acho que vou encerrar, né? Não tem muito o que dizer. A última live que eu fiz, eu falei bastante coisas que, para quem tiver dificuldade, talvez, de entender tudo que está escrito nessa apostila, dá uma passada lá e confere o conteúdo que vai ajudar bastante no entendimento, para poder sintonizar, né, o conhecimento no geral. Acho que vou encerrar, galera. Estou um pouco meio tarde e a intenção era só divulgar mesmo a apostila. Acho que eu já dei um salve para todo mundo que está aí. Maísa Souza, salve. Jacques Moreira, Maria Fernanda, Roberto. Bom, acho que é isso. Eu vou encerrar. Não tem muito o que falar sobre. Porque esse assunto é um assunto complexo e profundo. Então, a minha intenção hoje não é explicar sobre esse assunto em si, até porque eu quero que vocês leiam a apostila. E para explicar também muito, como eu disse, muito profundo, precisa de muito tempo, e tem que desfazer muitas travas, muitos estereótipos, e não é a intenção hoje da live. Bom, galera, eu acho que é isso mesmo. Vou encerrar por hoje. E confira aí os outros vídeos do canal, que para quem é novo aí, quer entender melhor os assuntos no geral. No outro momento eu volto aí e faço uma live explicando mais coisas. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber. Quem é novo aí, que não entendeu alguma coisa, pergunte. E mesmo quem já é veterano na escola e ainda tem coisas que quer desdobrar, quer entender, deixa as perguntas nos comentários que ajuda eu fazer mais vídeo, mais lives. Eu acho que tá bom, tá? Vou encerrar, galera. Fiquem com Deus aí e luz pra nós.